Ressuscitar animais extintos pode estar mais próximo do que você imagina. Putz, Pido, de novo esse papo? Pois é, tem atualização no assunto e empresa prometendo isso para 2028. Nesse vídeo eu vou te falar de 5 animais que estão na mira dos cientistas e de 2 extras que podem realmente se tornar realidade. Vem cá, se você é louco por conforto que nem eu, é exatamente isso que você tá precisando, uma Insider. Além do conforto, porque na boa, ela é muito leve. Ela ajuda na liberação da transpiração, evita cheiro e facilita o seu dia a dia, porque não precisa passar. Quer mais conforto que isso? A Insider tá na Best Seller Week e acessando o link que tá na descrição, o cupom PIDOBIOLOGIABF já vai ser adicionado ao seu carrinho de compras. E somando com os descontos que já estão no site, você pode chegar até 40% de desconto. Você não vai ser louco de perder essa oportunidade, né? Corre lá. Mas vai ser tipo um Jurassic Park da vida real? Eu vou te explicar e lá no final do vídeo você tira suas próprias conclusões se essa é uma boa ideia ou não. Porque segundo cientistas, a intenção não é fazer um parque temático com os animais expostos, transformando isso num show a céu aberto como no filme, mas desenvolver técnicas que possam ser aplicadas em espécies atuais ameaçadas de extinção e as futuras que ainda podem entrar na lista. Então, bora falar deles. Pombo é um bicho que você encontra em qualquer lugar hoje em dia. Bateu uma toalha de mesa, caiu uma pipoca no chão, brota um pombo do nada para comer. Mas um deles em especial não aguentou a pressão humana e foi extinto em 1914, quando seu último exemplar morreu no zoológico de Cincinnati, nos Estados Unidos. Eu tô falando do pombo passageiro. Ele era um animal com mais ou menos 40 centímetros de altura, nativo da América do Norte e com dimorfismo sexual bem acentuado. Os machos da cor cinza com penas da cor bronze no peito e no pescoço, e as fêmeas da cor marrom, os dois com manchas pretas nas asas. Mas no final do século XIX, a sua caça se intensificou, porque ele era meio que uma opção barata de alimento, e aí a sua população não aguentou. Os registros mostram que as últimas aves vivas em ambiente natural foram abatidas em 1901, e aí só sobrou aquelas de cativeiro até 1914. Trazer de volta o pombo passageiro é um dos projetos da empresa Revive and Restore, que pretende fazer isso modificando o DNA de espécies de pombos ainda existentes. E a ideia é que os gerados a partir disso se pareçam o máximo possível com aqueles extintos. Segundo Ben Novak, cientista-chefe da empresa, a ideia é trabalhar com amostras de DNA de materiais conservados de museus. Mas até agora a parada não caminhou muito não. O que eles conseguiram, na verdade, até agora foi o sequenciamento do DNA do pombo torcais, a espécie viva mais próxima do passageiro. Mas ainda segundo Novak, até 2030 a gente vai ter pombos passageiros sendo criados em propriedades rurais. E lá para 2040, quando a quantidade deles em cativeiro estiver satisfatória, eles vão ser soltos na natureza. A ideia é que a partir daí eles repovoem a região por conta própria. Outro animal alvo da mesma empresa é a doninha de patas pretas. Ela não está exatamente extinta, mas todos os exemplares vivos de hoje descendem de 7 indivíduos. E isso meio que acaba estragando a variabilidade genética da espécie. Quando a gente pensa em repovoar um ambiente, isso é muito ruim, porque se tudo for feito a partir de cruzamentos muito próximos, o que a gente chama de cruzamento consanguíneo, a chance de dar certo essa repovoação é muito baixa. E para fazer isso dar certo, os cientistas clonaram o Willa, uma das últimas doninhas da espécie vivas em ambiente natural. O Willa, quando comparada com os animais de cativeiro, tem uma variabilidade genética muito maior, e isso aumenta a esperança da repovoação dar certo. Dessa clonagem nasceram Elizabeth Ann em 2020 e as gêmeas Antonia e Nori em 2024. Só que o problema é que a Elizabeth não consegue se reproduzir, porque ela tem um defeito no sistema reprodutor, que eles afirmam que não tem nada a ver com a clonagem. E as gêmeas ainda são muito novinhas e não chegaram ainda à idade reprodutiva, então vai demorar um pouco para elas deixarem filhotes. E com isso vai demorar também para saber se essa estratégia da clonagem vai dar certo ou não. Então a gente ainda vai ter que esperar um pouco para ter certeza que esse processo vai dar ou não resultado. Mas se doninhas e pombos não te empolgaram tanto assim, a Colossal Biosciences pretende algo bem maior, literalmente. Mas antes da gente continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, dá essa força pro vídeo e pro canal. Bom, a Colossal Biosciences tem como meta trazer de volta à vida até 2028 o mamute lanoso, Mammuthus primigenius, um mamífero de 5 metros de altura e mais ou menos 20 toneladas que viveu entre 10 e 20 mil anos atrás na região onde hoje é a Sibéria. E eles pretendem fazer isso criando células e embriões viáveis a partir de amostras de DNA de fósseis, e fazer esses animais nascerem a partir da implantação em fêmeas de elefantes modernos. Segundo a Colossal, as amostras de DNA bem conservadas podem fazer a técnica dar certo se feita da maneira correta. E além desse gigante, eles também pretendem trazer de volta o Dodô, a primeira ave extinta por ação humana, residente das Ilhas Maurício, que teve seus últimos exemplares caminhando na Terra em 1681,
quando foram completamente exterminadas pela ação humana devido à caça e à introdução de animais domésticos como cães e porcos. E a estratégia é meio parecida com a dos mamutes. Usando amostras de um crânio da ave presente no Museu de História Natural da Dinamarca, eles sequenciaram o DNA da amostra e pretendem usar galinhas como hospedeira para dar vida a esse embrião, gerando aves híbridas com essas galinhas, mas que pareçam o máximo possível o dodô extinto. E apesar de híbridos, a empresa promete que eles vão ser realmente idênticos ao dodô. Será? Pro dodô ainda não existe um prazo definido, porque o seu DNA precisa ser comparado com a genética do pombo de Nicobar, o seu parente mais próximo, meio que para ver o que bate e o que não bate, para depois as características do dodô serem mapeadas e recuperadas. É meio que fazer um jogo dos 7 erros. E existe ainda um terceiro animal foco da colossa, o lobo da Tasmânia, extinto em 1936. Para isso, a empresa pretende usar o Dunart de cauda gorda, ou Dunnart de cauda gorda, o seu parente mais próximo, usando a mesma técnica do dodô para editar as características do lobo da Tasmânia. Até agora, 300 características já foram editadas, gerando células in vitro bem próximas do animal extinto, mas ainda faltam muitas para realmente gerar um embrião completo. O que empolga os cientistas nesse caso é que eles também conseguiram uma amostra de RNA conservada da cabeça de um deles, de 110 anos. E isso, segundo eles, aumenta a chance das edições que eles podem fazer nas informações. Mas lembra que eu falei de algo bem mais real lá no começo do vídeo? O primeiro é o projeto Taurus, que por meio de uma técnica chamada backbreeding pretende reintroduzir o auroch, um ancestral dos bovinos de cultura de hoje que viveu na Ásia, na Europa e no norte da África. O backbreeding se resume a uma série de cruzamentos controlados entre animais com características bem parecidas com as características do auroch, e desse jeito, por meio de seleção artificial, pode surgir um animal bem semelhante ao original, e os resultados estão sendo promissores segundo o projeto. Já o projeto Quagga pretende colocar de volta na Terra o quagga, um tipo de zebra extinto há mais de 100 anos com padrões de listras e manchas um pouco diferentes das zebras vivas atuais. E a ideia é a mesma, cruzamentos seletivos usando a zebra da planície, a espécie viva mais próxima da quagga. Mas no final das contas, o quanto realmente tudo isso é possível e o quanto não passa só de uma jogada de marketing? Os problemas são vários e o principal deles é que para os animais já extintos não existe uma amostra de DNA exatamente completa. E para aqueles que estão passando por seleção de cruza, os animais gerados não vão passar de híbridos muito parecidos. Outra coisa que se torna um problema é que no papel é possível inseminar uma fêmea de elefante com um embrião viável, mas a técnica nunca foi feita num animal desse porte, o que torna o processo muito complexo. E não dá para ficar perdendo embrião se não tiver certeza que a coisa vai dar certo. Ou seja, tudo isso teria que ser refinado e padronizado antes das primeiras tentativas. E também pensando na conservação, hoje a gente já tem em torno de 20 mil elefantes morrendo anualmente para caça. E aí, quantos mais seriam ainda necessários para o desenvolvimento da técnica? Sem falar das outras espécies, é claro. E quanto ao ambiente, quais impactos a reintrodução dessas espécies iriam causar? As espécies atuais estão aptas para voltar a conviver, competir e disputar espaço com essas outras espécies? A Colossal justifica que o mamute, por exemplo, ajudaria na restauração do bioma original, até mesmo combatendo o excesso de CO2 eliminado na atmosfera. Mas não existe estudo nenhum que comprove isso, então por enquanto é só achismo. E no campo ético a discussão é maior ainda. Há quem defenda o aprimoramento da técnica pensando na proteção de animais que ainda não foram extintos, mas também tem aqueles que defendem que os impactos ambientais podem ser incalculáveis, e os danos colaterais disso podem ser maiores do que os benefícios, sem contar o retorno de agentes causadores de doenças que acabaram sendo silenciados quando os seus hospedeiros originais foram extintos. O que aconteceria com as espécies atuais se esses patógenos retornassem? No fim das contas, são mais perguntas e pontas soltas do que respostas e soluções. Será que um dia a gente vai ver um mamute lanoso andando por aí, ou vai ser só uma mistura daquele que já foi extinto com os elefantes atuais? E os dodôs, vão ser realmente dodôs ou só galinhas gigantes? Por enquanto, essas perguntas são tão difíceis de responder quanto o próprio processo de desextinção. Espero que eu volte em 2030 com esse vídeo trazendo respostas mais concretas, ou até mesmo mostrando a imagem de um pombo passageiro em uma árvore qualquer, ou quem sabe de um quagga caminhando na savana africana novamente. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui com tantas dúvidas quanto você. Espero que você tenha gostado do vídeo, já tenha deixado seu like e feito a sua inscrição no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!